Fala galera, eu sou Carlito Neto do canal O Historiador e hoje a gente está aqui para falar sobre o 31 de março de 1964, o dia que durou 21 anos. Bom galera, antes de começar esse vídeo eu queria pedir para que você já deixasse o like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias. E se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo cada vez mais conteúdo, aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso Apoia-se e as contas que vocês podem estar colaborando para ajudar a manter o canal. Pois bem, meu povo, muitos de vocês viram no decorrer da semana anterior o presidente Jair Messias Bolsonaro fazendo alusão e até pedindo que os militares comemorassem de forma festiva a data do 31 de março, fazendo uma clara referência ao golpe que o Brasil sofreu dos militares em 1964. Quem estuda um pouco sobre história sabe que essa data não se tem nada para se comemorar, até porque foi um período negro na história do Brasil, que começou em 64 e só acabou em 85, e nesse longo período aí deixou um rastro de sangue, ódio, repressão, usurpação de liberdades individuais, direitos individuais, enfim. Se você viveu nesse período, como meu pai viveu, como alguns amigos e parentes meus viveram, você vai saber que esse período foi um período, sim, de lástima na história do Brasil. É óbvio que tem pessoas que são contrárias ao movimento e tem pessoas que também são a favor. Aquelas pessoas que estavam na rua lutando, exigindo liberdade, exigindo direitos, elas foram sim reprimidas, foram sim atacadas e muitas delas acabaram mortas de forma violenta. Atualmente, a Comissão da Verdade conseguiu descobrir que cerca de 434 mortes foram confirmadas e associadas ao período da ditadura militar no Brasil. Existem diversas pessoas que estão desaparecidas também, só que não se sabe ainda o paradeiro, porque muitos corpos foram incinerados, outros foram dissolvidos, e por aí vai, é todo tipo de coisa que vocês podem pensar. Então hoje eu decidi tirar esse dia aqui pra gente fazer um vídeo falando sobre a ditadura militar, um vídeo um pouco longo, e pra gente desconstruir alguns mitos, inclusive sobre corrupção, porque tem gente que acha que não teve corrupção, que não teve desmando no período da ditadura militar, e teve vários, inclusive um dos mais famosos envolvia um ladrão-mor brasileiro, que é o Maluf. Mas vamos pro vídeo aí. Pois bem, meu povo, antes de a gente falar sobre como aconteceu tudo isso aqui no Brasil, a gente precisa lembrar que o mundo estava bipolarizado no início da década de 60 ainda, por conta do que a gente chamou de Guerra Fria, onde a gente tinha basicamente a divisão de dois grupos políticos no mundo, que era um grupo comunista, liderado pelos soviéticos, pela União Soviética, e um grupo capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Aqui no Brasil estávamos passando também por problemas econômicos, que ainda vinham do final da década de 50 e que se agravaram no início da década de 60 por diversos motivos, porque os modelos populistas começaram a perder credibilidade, isso gerou algumas greves, as massas começaram a protestar, a reclamar e exigir algumas coisas que os governos teoricamente não queriam atender ou não podiam atender, essa era uma das alegações, e os Estados Unidos também estavam com tremendo medo de que em outros países aqui da América do Sul ocorresse a mesma coisa que tinha acontecido em Cuba em 1959, que uma revolução comunista conseguisse tirar do poder o grupo próximo aos americanos e acabasse levando para o poder antagonistas aos ideais americanos, e isso seria catastrófico para a economia norte-americana, já que isso enfraqueceria a sua influência na América do Sul, Então eles tinham medo disso. Então a gente vai ver nas décadas de 60 e 70 diversos países aqui da América do Sul sofrendo o que a gente chama de golpes militares ou ditaduras implementadas, Uma das coisas que acabou influenciando muito e inflamando mais ainda a população brasileira, que era contrária ao governo de João Goulart, a população brasileira também que era contrária, por exemplo, ao modelo comunista, como eles acreditavam, foi o discurso de João Goulart, um discurso de março muito polêmico, onde ele falava sobre a reforma agrária, sobre a reforma política, sobre melhorar o salário dos trabalhadores. Trabalhadores do campo já poderão então ser concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra pátria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Isso ameaçava a elite brasileira, ameaçava os empresários e ameaçava grupos que já estavam perpetuados no poder durante muito tempo, Então a gente vai ver que acontecem algumas manifestações
Dentre essas manifestações, as que ficaram mais famosas foram as passeatas que aconteceram no Rio de Janeiro e São Paulo, as chamadas Marcha da Família com Deus pela Liberdade, né, que reuniram cerca de 500 mil pessoas em São Paulo e 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro. Isso acabou facilitando a tomada do poder pelos militares, porque os militares eles precisavam de apoio da população e esse apoio veio. Qual que era a justificativa na época, né? Bom, a justificativa de alguns meios de comunicação na época é que só poderia haver liberdade de novo no Brasil se houvesse uma intervenção militar, porque existia aquele medo da ameaça comunista que a gente já sabe que não existia. Apesar de existir sim alguns grupos que defendiam o comunismo, inclusive comunismos diferentes, né? Um grupo defendia o comunismo soviético, outro grupo defendia o comunismo chinês, mas não existia efetivamente uma ameaça de ser implementado no Brasil o comunismo como aconteceu em Cuba, por exemplo. E como vocês podem ver nessas imagens aí, já existiu aquele mito de que o Brasil ia ser comunista ou ia virar uma nova Cuba. A gente está em 2019 e esse discurso continua forte, que se o Bolsonaro não ganhasse, o Brasil ia virar uma Cuba, o Brasil ia virar uma Venezuela, e na verdade isso passou longe do Brasil. A gente sabe que as tensões começaram a aumentar, os americanos influenciaram também, né, na ditadura militar aqui no Brasil. O presidente Kennedy e o embaixador Lincoln Gordon conversavam sempre, né, sobre essa questão do João Goulart no poder, se eles acreditavam que o João Goulart poderia implementar uma ditadura aqui ou poderia implementar um modelo comunista. E o Lincoln Gordon dizia que sim, que a população estava assim, que estava assada, que poderia ser inflamada. Veja esses áudios aí que foram vazados já, que estão disponíveis lá pelo próprio governo americano. At the same time, to organize forces before the military to use reduce its power. Vocês ouviram esses áudios aí? São diálogos entre o presidente americano, né, e o embaixador americano aqui no Brasil. A gente já sabe que a ditadura militar no Brasil não seria implementada se não tivesse tido apoio dos americanos, inclusive uma operação muito famosa conhecida como Brother Sun, onde os americanos mandaram navios aqui para a costa brasileira, mandaram também navios com combustível, né, navios petroleiros com combustível, porque se houvesse escassez de combustível eles teriam como reabastecer. E por que eles mandaram também esses navios aqui para o Brasil para dar força militar, né, inclusive por via aérea, por via terrestre? Porque eles queriam que o Brasil conseguisse dar o golpe, né? Mas caso não acontecesse a implementação do golpe militar da maneira como eles queriam, eles iriam implementar a força através da violência. Inclusive, João Goulart estava no Rio Grande do Sul e uma atitude até inteligente na minha concepção por parte dele foi não resistir, porque isso poderia basicamente causar no Brasil um derramamento de sangue. Ranieri Mazzilli, né, sacana como ele foi, alegando que o Brasil estava sem presidente, né, que o presidente tinha fugido, né, do Brasil, tinha abandonado o Brasil, declarou vaga, né, a cadeira de presidente, assumiu temporariamente o cargo de presidente do Brasil, já que ele era presidente da Câmara dos Deputados, e posteriormente o Marechal Castelo Branco acabou tomando posse. Uma coisa que muita gente não sabe sobre o Marechal Castelo Branco é que acredita-se que logo no início, quando ele tomou logo o poder, ele imaginava assim que o Brasil poderia ter um modelo democrático restabelecido em 66. Não só ele, como Tancredo Neves. Porém, depois de um tempo, acredita-se que ele mudou dessa ideia, né, de se desvirtuou da ideia de querer tornar o Brasil uma democracia de novo. Óbvio também por pressão dos militares, né, que um grupo de militares mais conservadores que queriam essa pressão. Os militares queriam poder de fato, a gente já sabe. Com a tomada do poder, né, pelos militares em 64, aconteceu a implementação do AI-1, que muita gente acha que só houve ditadura mesmo efetivamente a partir do ato institucional número 5, mas não. Desde o AI-1 a gente já começa a ver as características de um modelo ditatorial implementado aqui no Brasil. Eu vou ler para você algumas características aqui do AI-1. Tá aí na tela, Guilherme vai mostrar, ó. Demissão de funcionários públicos, civis ou militares leais ao antigo regime, ou seja, se você era próximo de João Goulart ou se você concordava com o modelo do governo de João Goulart, você poderia ser demitido. Cassação de mandatos de opositores do golpe, ou seja, se você era contrário aos militares, como aconteceu com o governador Seixas Doras aqui no estado de Sergipe, você seria tirado do cargo que você ocupava no governo. Prisões de opositores e eleições indiretas para presidente. Uma coisa que pouca gente fala dos militares é sobre os sorbenes e os linha dura, né? Porque a gente sabe que dentro do próprio exército brasileiro tinha aqueles que eram mais rígidos, né? Que eram alinhados com a doutrina norte-americana, e tinha aqueles que eram um pouco mais tecnicistas e que não tinham tanto alinhamento com os norte-americanos. Vocês vão ver na tela aí a diferença principal entre um e o outro, tá bom? O Guilherme vai mostrar para vocês, ó. Os sorbenes eram oriundos da Escola Superior de Guerra, né, em 1948,
intelectuais, veteranos da Segunda Guerra Mundial, eram próximos do DN, aliados ideologicamente com os Estados Unidos, eram anticomunistas, partidários de um poder executivo forte e de soluções econômicas técnicas. Já os militares de linha dura também eram anticomunistas, porém não tinham ligações diretas com os Estados Unidos, eram nacionalistas, avessos à política e a qualquer tipo de democracia. Ou seja, dentro do próprio modelo militar não se tinha um consenso de como o Brasil deveria ser governado. A gente sabe que o Brasil foi governado inicialmente por Castelo Branco, depois Costa e Silva, depois Médici, depois Geisel e por último, no processo de redemocratização, de transição do período da ditadura para um modelo democrático, por João Figueiredo. O primeiro presidente da ditadura brasileira foi Castelo Branco, a gente já sabe. Quando ele se tornou presidente da República, ele criou o chamado PAEG, que era o Plano de Ação Econômica do Governo. E o que é que o PAEG fazia? Cortava gastos públicos, aumentava a tarifa de impostos, acabava com a lei da estabilidade, criou o FGTS, que é isso que você recebe até hoje quando é demitido das empresas ou quando pede demissão, aumento salarial mais abaixo da inflação, restrição do crédito e o arroxo salarial acabou, ocasionando recessão e desemprego. Houve também um fim da lei de remessas, que para quem não sabe era uma lei implementada em 1962, que limitava quantas empresas estrangeiras poderiam enviar para o seu país do que tinha ganhado, dos lucros. Essa lei fez com que mais dinheiro ficasse aqui no Brasil, porém, em consequência, houve inicialmente uma despenca dos investimentos estrangeiros aqui no Brasil por motivos óbvios. O João Goulart muito inteligentemente impediu que o dinheiro das empresas que vinham aqui a basicamente usurpar o nosso lucro fosse todo retirado do Brasil. O dinheiro tinha de ficar também um pedaço aqui no Brasil, era o mais coerente. Houve a desvalorização monetária do Cruzeiro Novo, a compra de empresas nacionais por empresas estrangeiras aconteceu aqui no Brasil também, renegociação da dívida externa e novos empréstimos foram feitos para ajudar o Brasil a crescer. A aproximação ainda maior dos Estados Unidos, a gente sabe que os americanos patrocinaram o golpe de 64 e para botar a cereja desse bolo aí, a gente tem uma frase idiotíssima aí do Juracy Magalhães, que foi ministro das Relações Exteriores, que só é superado hoje pelo Hermes Araújo, para falar bobagem. E ele disse o seguinte aqui, o Juracy Magalhães, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Realmente? Será que era bom realmente? Tá aí a euforia do começo, O governo começou, como vocês estão vendo na tela, a inflação despencou, o crescimento econômico também se deu muito rápido. Por que se deu muito rápido o crescimento econômico entre 64 e 68? Porque empresas estrangeiras investiram no golpe militar, como aconteceu em outros lugares aqui do continente americano também. Em julho de 64 foi prorrogado o mandato, até 1967. O governo começa a ficar impopular. Em 1965 ocorrem eleições em 11 estados e os candidatos do governo perdem vários. E em outubro de 1965 é instituído o bipartidarismo, através do AI2. Mas para instituir esse bipartidarismo, primeiro foram extintos todos os partidos políticos, depois se reorganizaram e criaram dois partidos, que era o Arena, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro, que é esse mesmo que você vê hoje, e que na época era oposição ao governo. E o governo também, a partir do AI2, passou a ter autorização para fechar órgãos legislativos. Além disso, a gente também já sabe aí que nos primeiros atos institucionais foram autorizados também o aumento do número de representantes no STF, de ministros do STF, de 11 para 16. Outra característica de estados ditatoriais. Em fevereiro de 1966 é implementado o AI3 e as eleições passam a ser indiretas para governadores, ou seja, as câmaras estaduais, as assembleias estaduais passam a escolher os governadores e os prefeitos das principais capitais do Brasil e cidades estratégicas eram indicados pelos governadores. Houve uma tentativa de formar uma frente ampla de oposição ao governo, que seria organizada por Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek e João Goulart, mas isso falhou, não deu certo. E em 1967 foi criada uma nova Constituição, que fortalecia o poder executivo. As emendas constitucionais agora ficavam a cargo exclusivo do presidente da República, era ele que decidia ou não. E houve a incorporação de outros atos institucionais. Foi criado também a Lei de Segurança Nacional, que isso aí ferrou tudo, porque por conta disso aí, por conta de defender a pátria contra o perigo comunista, a repressão começou fortemente. Muita gente diz que começou a partir de 69 a 74, foi o período que teve repressão. Não, o período de 68 da implementação do AI5 foi o período que mais direitos foram usurpados do cidadão. Mas desde 64 já tinham sim atos de violência e repressão
contra a população. O governo de Costa e Silva começa em 1967, já marcado por diversos protestos, né? Um dos protestos era a oposição ao acordo MEC-USAID, né? Que o MEC aqui no Brasil copiava o modelo de educação americano e substituiu algumas matérias que não eram interessantes, segundo eles, como filosofia, educação política, reduzia a carga horária de história e incluía na grade curricular educação moral e cívica, o que era chamado antes de primário, né? Que seria o ensino fundamental, passou a ser chamado de primeiro grau, o que é chamado hoje de ensino médio, que é o primeiro, segundo e terceiro ano científico, passou a ser chamado de segundo grau, e o nível superior passou a ser chamado de terceiro grau. Isso era um protesto, né? Até porque a educação do inglês foi obrigatória no Brasil, o latim deixou de ser ensinado, por exemplo, enfim, outras coisas que aconteceram também. Houveram protestos também pedindo melhorias nos restaurantes universitários, né? E foi em um desses protestos, por exemplo, que um jovem chamado Edson Luiz foi assassinado. Isso gerou diversos conflitos na população, tá? E por conta disso, a gente vai ver que teve a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro. Houveram greves, por exemplo, também em Osasco, greve em Minas Gerais, em Contagem, em Belo Horizonte. A gente vai ver que esses movimentos começaram a acontecer agora em oposição ao governo. E o que é mais interessante de se falar é que a mesma população que foi apoiar, né, em 64 o golpe, agora passava também a questionar o golpe, né, começava a criticar, como vocês estão vendo nessas imagens aí, ó. Greve em Contagem, a passeata dos 100 mil e uma manifestação estudantil aí do abaixo à ditadura militar. É no governo de Costa e Silva, sim, que é implementado o maior instrumento de repressão da ditadura militar, que é o AI-5, porém, não é o único. A gente já sabe que desde o AI-1 já tinha instrumentos de usurpação de liberdades individuais, existiam alguns instrumentos já de repressão à população no geral, tá certo? O pretexto da implementação do AI-5 foi o discurso do deputado Márcio Moreira Alves, né, que tinha pedido para as pessoas não irem ao desfile do 7 de setembro e boicotar o 7 de setembro, e na verdade a gente sabe que não seria isso. Com o AI-5 foi fechado o poder legislativo, o presidente agora assumiu todas as funções. São suspensos os direitos políticos individuais, dentre eles, por exemplo, o habeas corpus. O governo passa a intervir nos estados e municípios. Há permissão de cassar mandatos, demitir, prender e editar leis. E o prazo de validade do AI-5 é indeterminado. Tá aí, ó, o governo baixa a ata institucional e coloca o Congresso em recesso por tempo ilimitado. E do lado vocês estão vendo o deputado Márcio Moreira Alves, né, que tinha discursado, né, no 7 de setembro, no anterior ao 7 de setembro, pedindo para que a população não fosse às ruas no 7 de setembro e boicotasse as Forças Armadas. Pegou mal, inclusive ele aí, picou mula com medo também de acontecer alguma coisa contra ele. E a gente vai ver que a partir do AI-5, a gente vai ver, por exemplo, que grupos armados começam a utilizar cada vez mais força para poder revidar os ataques do governo, né? Inclusive de forma violenta também. Muita gente fala assim, Carlito, só teve ataque da direita? Não, teve ataque da esquerda também. Só que óbvio que em menor proporção. A gente vai ver vários grupos sendo criados, como o ALN, o AP, o MR8, o VPR, o VAR Palmares e o PCBR. Algumas guerrilhas urbanas promovem assaltos a banco, porque eles não tinham como financiar as ações, então eles financiavam essas ações através dos assaltos aos bancos também, sequestravam embaixadores para poder soltar presos políticos. Sobre as guerrilhas urbanas aí, tem um filme muito bom que eu recomendo que vocês assistam, chamado O Que É Isso, Companheiro? Não vou entrar em detalhes, certo? Porque o tema é muito vasto pra gente falar aqui nesse vídeo, mas assistam o filme O Que É Isso, Companheiro. E aí na tela vocês estão vendo o nome dos grupos de guerrilha que existem aqui no Brasil, né, em oposição ao governo, certo? Em agosto de 1969, Costa e Silva adoece e é afastado, e o vice-presidente Pedro Aleixo é impedido de assumir o poder. Por que ele é impedido de assumir o poder? Porque ele era um civil. Então a ditadura era para militares. Então se ele era um civil, ele não podia assumir. Então entre agosto de 69 e outubro de 69, uma junta militar assume o poder e escolhe o novo presidente, que vocês já sabem que é, né? Que é o presidente Médici. E nesse período aí é o período do auge da ditadura militar, o que a gente chama de anos de chumbo, onde há maior repressão, onde há prisão de inocentes, onde há suspensão de direitos sem nenhum tipo de explicação, onde acontecem prisões, torturas, assassinatos. A repressão é pesadíssima e a intenção é uma só: eliminar qualquer tipo de guerrilha da esquerda. Tanto que é no período, por exemplo, do governo do Médici que o Marighella ele é assassinado, né? E a gente vai ver aí também que uma prática de tortura muito comum, que é o pau de arara, era muito utilizado nesse período. Como vocês podem ver nesse cartaz aí, ó, qualquer pessoa que era oposição ao governo era terrorista.
A gente está vendo aí, por exemplo, Lamarca como um terrorista. Lamarca, que inclusive foi assassinado na Bahia pelo governo da ditadura militar no nosso país. No governo Médici, aqui a gente vai ver também a propaganda sendo muito utilizada, né, para defender o Brasil, as propagandas ufanistas, né, os slogans ufanistas, Brasil ame ou deixe, ninguém segura mais esse Brasil, e até o esporte, mesmo sem querer, acabou ajudando aí a promover a ditadura militar, porque foi no governo do Médici, por exemplo, que o Brasil foi tricampeão mundial da Copa do Mundo. A gente vai ver também que a censura ela é claramente implementada aqui no nosso país, nesse governo aí, tanto que como vocês podem ver nessa imagem aí, ó, são capas de jornais que ou vinham com receitas de bolo, ou trechos de livros, ou vinham em branco às vezes, porque o censor que ficava nas redações dos jornais tinha impedido que as notícias fossem divulgadas. A gente sabe também que durante a ditadura militar tentou-se ocupar a região norte do Brasil, né, especialmente a região da Amazônia. O objetivo principal era diminuir o inchaço nas regiões centro-sul e também ativar investimentos na região norte. A consequência disso a gente já sabe o que foi, né? Centenas de indígenas foram assassinados, né? Acredita-se que cerca de pouco mais de 8 mil indígenas tenham sido assassinados por conta dessa expansão, só que muita gente não fala sobre isso, né? O desmatamento foi acelerado, vários seringueiros foram assassinados também, houve instalação, por exemplo, de tráfico na região norte, enfim. E nesse período de 69 a 74, que foi o período do governo do Médici, a gente vai ver o chamado milagre econômico implementado aí pelo Delfim Neto, que era o ministro da economia da época, né? O Brasil crescia cerca de 10% ao ano, tinha facilidades de crédito, né, para bens de consumo e bens duráveis, houve o arroxo salarial, né, investimentos externos no Brasil e o favorecimento do governo por conta de dinheiro que vinha de fora e grandes empréstimos para poder construir, né, obras faraônicas aqui em nosso país. O milagre econômico não era lá essas coisas, a gente já sabe, né? Por quê? Primeiro que tinham obras faraônicas e muito caras que não davam para conseguir construir a tempo hábil, então gastava-se muito dinheiro para construir essas obras. O aumento da dívida externa por conta dessas obras também. A concentração de renda, né? Tanto que se vocês lembram, tem até uma charge muito famosa, mostra aí, Guilherme, que é o Delfim Neto botando o bolo no forno, que ele disse que primeiro devia inchar o bolo para depois repartir, ou seja, primeiro devia trazer dinheiro para o Brasil para depois dividir entre os pobres, né, entre a população no geral. E o que a gente viu foi, na verdade, o aumento do abismo, né? A gente viu o aumento do abismo entre ricos e pobres, né? Quem era rico ficou muito mais rico e quem era pobre ficou muito mais pobre. Consequências desse milagre econômico aí que Bolsonaro e Cia esquecem de falar, né? Que diz que na época da ditadura foi crescimento de 10%, não sei o que, bambambam, caixa de fósforo. Veja aí na tela os gráficos, ó. Consequência, né? Eles gastam, mas nós que pagamos. Olha lá, ó. A dívida externa no Brasil aumentou, olha lá, ó. Em 64 era de 3 bilhões e em 81 a dívida externa já estava em 62 bilhões de dólares. Os trabalhadores, como vocês veem do gráfico do lado aí, trabalham mais e ganham menos, né? O salário passa a ser desvalorizado. Além também da fatia de lucro agora, né? Que as multinacionais passam a ganhar uma fatia muito maior dos lucros brasileiros, né? Do que eles ganhavam aqui no Brasil. A concentração de renda, a gente já sabe que houve um aumento na concentração de renda daqueles que eram mais ricos e a diminuição daqueles que eram mais pobres. E isso muito por conta da ideia do Delfim Neto, de primeiro engordar o bolo para depois dividir, né? Vocês estão vendo na imagem da tela aí agora algumas obras desse período aí da ditadura militar, algumas obras faraônicas, né? Como, por exemplo, a rodovia Transamazônica, que nunca ficou pronta, a ponte Rio-Niterói, a ponte Colombo-Salles, a hidrelétrica de Solteira em Passo Fundo. É nesse período entre 73 e 74 também que acontece a crise do petróleo no mundo inteiro, né? E o Brasil se vê obrigado a criar um programa chamado Pró-Álcool, no governo já do Geisel, que era um programa que o Brasil passava a trocar o combustível padrão da frota de veículos que tinha no nosso país de gasolina para álcool, né? O projeto no início bombou muito, né? Por conta especificamente do Brasil ter uma grande produção de cana-de-açúcar, isso facilitou a baixa do preço do combustível, só que os carros precisavam fazer algumas alterações mecânicas. No governo do Geisel também foram feitas algumas obras faraônicas, né? Como é o caso, por exemplo, das usinas siderúrgicas de Tubarão e Aço Minas, a ferrovia do aço, que começou, mas foi interrompida em 1979, as usinas hidrelétricas de Itaipu, Tucuruí e Sobradinho, e um acordo nuclear com a Alemanha para construir 8 usinas nucleares. Mas a gente já sabe que apenas uma começou a funcionar efetivamente, que é a Angra 1. É também no governo do Geisel que acontece uma das polêmicas mais
pesadas do governo, que é a morte de Vladimir Herzog, né, que era um jornalista, foi prestar depoimento de livre e espontânea vontade no doicode e de lá saiu para um caixão, né? A mídia, na época, os militares quiseram dizer que ele se suicidou, que ele tinha tirado a própria vida, porém a gente sabe que na verdade não aconteceu assim. Ele foi assassinado, assim como aconteceu também com o operário Manuel Fiel Filho. Em 77, o pacote Abril é implementado, né? O Congresso é fechado, o mandato presidencial passa a ter 6 anos, o AI-5 é suspenso em outubro de 78 também, e a gente vai ver agora o governo do João Batista Figueiredo chegando, né, em 79, e herdando essa herança aí do governo militar, né, que ia passar pra gente agora aí uma bosta, né, inflação a mais de 200%, economia, dívida externa do Brasil altíssima, crise econômica permanente, inflação, desemprego, empréstimos a altos custos, né? E a partir de 79 é assinada a lei de anistia, né? Pedindo para aqueles caras que foram colocados para fora do Brasil fossem perdoados e voltassem, exceto aqueles que estavam envolvidos com luta armada ou atos de terrorismo, e aí acabam voltando do exílio político. Brizola, Prestes, Miguel Arraes. Outra coisa também que muita gente começa a falar é que a partir de 79 é permitido de novo o pluralismo de partidos, né? Alguns partidos se redividem aí, no início da década de 80, inclusive o PT surge. Porém, no governo do Figueiredo não foi calminho não. Lembra que eu falei para vocês que tinha uma linha dos militares que era a linha dura? E no início dos anos 80 eles continuavam tentando reprimir, né, movimentos de liberdades. E a gente vai ver que acontece aquele atentado no Rio Centro e isso totalmente desmoraliza o exército brasileiro, porque existem vários indícios, inclusive hoje vários comprovados, do envolvimento do exército brasileiro no atentado do Rio Centro. E no início dos anos 80 a gente vai ver aquele movimento do Direta Já, né, movimentos que exigiam o direito ao voto direto para presidente da República. A gente vai ver que em 1982 já tinha sim eleição direta para governadores, né, para governadores de estado. E a gente vai ver que alguns governadores oposicionistas ganharam em 10 estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em 84, Dante de Oliveira tenta implementar a emenda Dante de Oliveira, né, que queria a eleição direta para presidente, mas infelizmente ela não foi aprovada. Nesse período ainda aí começa a mobilização por Direta Já, né, um movimento que se espalhou por todo o país. E em 85 a gente vai ver que tem eleição para presidente da República de forma indireta, onde o candidato dos militares era Paulo Maluf, né, e o vice-presidente era Mário Andreasa. Já do lado da oposição ao governo, a gente tinha Tancredo Neves como presidente e José Sarney como vice-presidente. A gente já sabe que Tancredo Neves ganhou a eleição, mas por um mal de saúde acabou sendo internado e vindo a óbito, e o José Sarney acabou assumindo a presidência definitivamente. Quais as consequências do governo militar para o Brasil? Bom, diversas consequências ruins. Primeiro, o número de mortos, né? Diversos mortos no Brasil por conta da tortura. Segundo, o Brasil ficou economicamente estagnado praticamente em toda a década de 80 por causa das consequências do que aconteceu na ditadura militar. Terceiro, crianças eram presas, mostra aí, Guilherme, crianças presas, mulheres abusadas. Durante esse vídeo você já deve ter visto várias imagens aí de crianças sendo presas, né, pelo doicode ou DOPS, mulheres sendo torturadas, eu já mostrei aqui também, né, você deve ter visto em algum vídeo também. E por esses e outros motivos, por exemplo, que o dia 31 de março não deve ser comemorado. É uma lástima na nossa história aqui, certo? Não tinha essa história de um movimento de contra-revolução, porque não existia efetivamente uma ameaça comunista no Brasil, não existe uma comprovação de ninguém que garanta que existia uma ameaça de ser implementado no Brasil o modelo comunista. Como eu falei para vocês, esse vídeo ia ficar um pouco grande, foi um vídeo mais de história, né, do que um vídeo efetivamente de opinião política, normalmente como eu faço aqui, mas enfim, as consequências do que aconteceu em 64 a gente paga até hoje. Né, o Brasil tem uma democracia jovem, a nossa democracia tem agora pouco mais de 30 anos de idade, né, vai fazer agora 31 anos em outubro desse ano. Em 88 foi implementada a Constituição Federal, que é o que nos assegura de que não deva ocorrer outro golpe militar, mas depois do próprio presidente da República pedir que se comemorasse de forma devida o dia 31 de março, a gente acha muito estranho, né? Vale lembrar também que alguns políticos hoje, personalidades que defendem a ditadura militar, como é o caso da Joyce Hasselman, há um tempo atrás já emitiu opinião contrária. Mostra aí, Guilherme, ela hoje do lado dos militares e ela alguns anos atrás contrária à ditadura militar. Pois é, oportunismo. Então, dia 31 de março de 64 não deve ser esquecido, mas também não deve ser comemorado. Isso é uma lástima na nossa história, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já sabe o que faz. Comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos porque eu já fui!